Hoje eu vou te explicar por que talvez você não deva comprar Bitcoin. Existe um conceito bem conhecido que é o tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é basicamente um sentimento de comparação e o medo de ficar de fora das oportunidades que aí estão. E esse é um sentimento que, se tratando de mercado financeiro, de investimentos e assim por diante, a gente acaba observando sempre acontecer com bastante frequência. E no caso do Bitcoin, que é um ativo que possui sim o seu valor, mas também é super especulativo, não poderia ser diferente. A gente está, sim, em um momento histórico para o Bitcoin, atingindo aí patamares acima dos 100 mil dólares e agora um pouquinho abaixo. E a gente vê muitos influenciadores e muitos vídeos e muitas notícias sobre o Bitcoin nesse momento de alta. E isso faz muita gente se perguntar se é ou não o momento de entrar e dá esse sentimento de medo de ficar de fora da oportunidade. Mas, antes de você pensar em comprar um ativo como o Bitcoin, existem algumas coisas bem mais importantes que você deveria estar se questionando. Primeiro, você possui uma reserva de emergência? Você sequer sabe o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência são, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida. Se você não tem uma reserva de emergência, você não deve fazer investimento em nada. Você precisa ter uma reserva de emergência. Por quê? Se você precisar de um dinheiro por qualquer motivo, e aqui não entra só desemprego, entra um problema de saúde seu, um problema de saúde com o seu companheiro, sua companheira, um problema de saúde com seu pai, com sua mãe, com seu sogro, com seu irmão, ou sua geladeira estragou, ou... Enfim, são muitas coisas aí que podem acontecer. Se você não possui uma reserva de emergência e você está comprado em Bitcoin, ou seja, você comprou o Bitcoin, o que você acha que vai acontecer? Você vai vender o Bitcoin e muito provavelmente vai vender o Bitcoin em um momento de baixa. Então não, você não deve ter Bitcoin sem antes ter uma reserva de emergência. Segundo ponto, o Bitcoin é um dos ativos que mais oscila. O Bitcoin ele é renda variável, mas não é só isso. Ele é de fato um dos ativos que mais você vai ver oscilar. Você tem estômago para isso? Você está preparado para isso? Você está preparado para botar 20 mil reais e abrir a sua conta no dia seguinte e estar com 5 mil reais? Pense sobre isso. Eu, particularmente, considero o Bitcoin uma reserva de valor. Ele é, sim, importante em uma carteira de investimentos bem diversificada. Eu mesmo tenho, sim, uma pequena porcentagem do meu patrimônio em Bitcoin. A gente não deve confiar 100% em moedas fiduciárias, mas tenha certeza que ele é uma das últimas coisas que você deve comprar para compor uma carteira de investimentos. Um outro ponto, você só vai ficar rico com Bitcoin se você tiver dinheiro para botar em Bitcoin. Se você botar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais em Bitcoin, você não vai ficar rico. Então esse medo de ficar de fora, para a maioria das pessoas, é completamente injustificável. Se você botar 50 mil e o Bitcoin subir 100, 200%, ainda assim, qual diferença real isso vai fazer para mudar a sua vida? Vale a pena você pular todas as etapas que você deveria seguir enquanto estudos sobre investimentos, partindo direto para um ativo extremamente volátil, sem você ter sequer uma reserva de emergência, sequer ter o hábito de investir todo mês em renda fixa, em renda variável e etc., não faz sentido. Se você acha que investindo pouco dinheiro vai ficar rico com Bitcoin, esqueça isso. Não vai. O Bitcoin não produz nada. Entenda isso. O Bitcoin não produz. Bitcoin é uma moeda. E é isso. Ele tem sim o seu valor, ele é uma moeda deflacionária, é descentralizado e N outros motivos que fazem do Bitcoin sim um ativo muito importante para uma reserva de valor nos tempos atuais, mas ele é uma moeda. Bitcoin não produz nada. Bitcoin não é uma empresa. Quem produz são pessoas. Quem produz são empresas. Portanto, se você quer ficar rico, foque em estudar. Foque em estudar a sua carreira, em melhorar o seu salário. Aí sim, Bitcoin pode fazer parte de um portfólio, de uma carteira bem diversificada, e sim, ele pode com certeza alavancar bastante a sua carteira. Mas sem dinheiro não adianta nada. Então perca esse medo de ficar de fora se você não tem muito dinheiro. Não faz sentido. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição para você. Cereja do bolo, hein? Aproveita. O primeiro vídeo
explicando no detalhe tudo sobre Bitcoin, para você entender bem certinho como funciona o Bitcoin. E no segundo vídeo eu te explico como estudar da maneira correta para você ser capaz de montar uma carteira de investimentos bem diversificada, estudar no passo a passo correto, para não fazer besteira, querer começar investindo já num ativo extremamente volátil, sem saber o que você está fazendo. Antes de partir para qualquer renda variável, você precisa criar toda uma consciência financeira. Você precisa criar o hábito de investir todo mês, pelo menos uma porcentagem, 20% do seu salário, talvez. Isso é hábito, isso demora, você não aprende isso de uma hora para outra. Você precisa ter uma reserva de emergência com pelo menos 6 meses do seu custo de vida, com liquidez. Você precisa estudar sobre renda fixa, tesouro direto, PCA, entender o que é a taxa Selic, entender o que é um CDB, o que é um RDB. Aí sim, talvez, partir para a renda variável. Você não precisa necessariamente ter renda variável, mas se você quiser, parta aí e comece a estudar fundos imobiliários, estude ações nacionais, estoques. A última coisa que você vai estudar é sobre reserva de valor. Aí sim, Bitcoin, ouro, quem sabe até um imóvel físico, se você já tem mais dinheiro. Bitcoin é um dos ativos mais voláteis que existem. A última coisa que você vai estudar é Bitcoin. Você precisa criar toda uma consciência financeira, todo um hábito de investir, precisa entender todas essas outras opções de ativos, precisa entender o Bitcoin, como ele funciona, quais são os riscos envolvidos, qual é a porcentagem ideal que você deveria ter de Bitcoin na sua carteira. Jamais comece investindo direto em Bitcoin. Não faz nenhum sentido. Só o que você vai conseguir com isso é frustração. Você vai investir pouco dinheiro, vai chegar um momento de baixa ou um momento que você precisa de dinheiro, vai vender ele em baixa, vai perder dinheiro e vai depois sair por aí achando que Bitcoin é cassino. O mesmo acontece com a Bolsa brasileira, por exemplo, a Bolsa lá fora. Pessoas que não entendem o que estão fazendo já saem direto investindo em ações, pegando conselhos do YouTube, sem saber o que estão fazendo. E aí, num momento de desespero, vendem em baixa e saem por aí dizendo que Bolsa é cassino. Eu já vi muita gente fazer isso. Confira os 2 vídeos que eu deixei aqui embaixo sobre Bitcoin e sobre como estudar da maneira adequada para você ser capaz de montar uma carteira de investimentos bem diversificada. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Dê um like no vídeo que isso ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima.